Há certos comportamentos femininos que dizem mais do que qualquer confissão. Você não precisa que ela conte o passado, o corpo. O olhar e as reações inconscientes revelam tudo que as palavras tentam esconder. Com o tempo, eu percebi que a maioria dos homens não querem enxergar os sinais. Eles se apaixonam pelo sorriso, pela voz, pela presença e ignoram os traços sutis de uma mulher que já viveu demais emocionalmente. Mas a verdade é simples, a experiência íntima deixa marcas psicológicas. E se você observar com atenção, vai perceber que certos padrões não aparecem por acaso. O ponto aqui não é julgamento moral, e sim compreensão emocional e energética. Porque quando um homem entende o que realmente está por trás do comportamento feminino, ele para de reagir e começa a escolher com sabedoria. Ele não se perde em aparências, ele lê o que está por trás do sorriso, o que está oculto nos gestos e o que o olhar dela tenta disfarçar. Hoje, eu quero que você enxergue que a maioria dos homens se recusa a ver. Quero te mostrar 7 sinais ocultos, traços comportamentais e psicológicos que revelam quando uma mulher já dormiu com muitos homens e como essa bagagem emocional molda a forma como ela se conecta, sente e ama. Mas antes de eu te mostrar esses sinais, eu quero que você me diga uma coisa nos comentários. Você acredita que a quantidade de experiências íntimas muda a forma como uma mulher ama um homem? Ou acha que o passado não interfere, desde que ela esteja emocionalmente presente? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse tema divide o mundo entre quem enxerga com razão e quem prefere acreditar em ilusões. Há mulheres que parecem estar presentes, mas, na verdade, já foram embora há muito tempo emocionalmente. Você conversa, compartilha, se entrega e sente que há um muro invisível entre vocês. Um distanciamento frio, disfarçado de liberdade emocional. Ela fala sobre não querer se apegar, sobre viver o momento, sobre não precisar de ninguém. Mas, por trás dessa aparente força, existe algo mais profundo, uma dor antiga, uma defesa construída a partir de feridas que ela jurou nunca mais reviver. Quando uma mulher se envolve sem profundidade, sem criar laço afetivo real, ela não está necessariamente sendo fria, ela está protegendo algo. É o resultado de experiências onde sentir demais custou caro, onde amar significou perder o controle, onde se abrir foi sinônimo de ser usada, traída ou descartada. Por isso, ela cria uma couraça, aprende a estar sem estar, a tocar sem sentir, a sorrir sem se entregar. E o homem que não entende isso acaba acreditando que ela é indiferente. Mas, na verdade, ela apenas não confia mais na própria capacidade de ser amada sem se ferir. Os indícios de sensibilização afetiva são sutis, mas inconfundíveis. Ela ri, mas seu olhar não acompanha o sorriso. Ela te ouve, mas a mente parece distante. Quando o assunto se torna emocional, muda de tema ou lança frases prontas sobre não se apegar demais. Não é desinteresse, é autoproteção. Ela acredita que, se não sentir, não sofrerá. Que se mantiver o controle, ninguém a desarmará novamente. É o reflexo de traumas não curados que transformaram sensibilidade em cautela e carinho em ameaça. A diferença entre liberdade emocional e frieza calculada está na intenção. A mulher verdadeiramente livre sente sem medo, ama com consciência e sabe se afastar com paz. Já a fria calculada não sente, apenas finge dominar o jogo. Mas o preço é alta solidão. E essa solidão pesa, mesmo quando disfarçada de independência. O olhar distante durante conversas íntimas é um pedido de socorro não dito. É como se ela dissesse: eu quero sentir, mas tenho medo. E você percebe isso na maneira como ela evita contato visual quando o assunto é sincero, ou como muda de postura quando o ambiente fica vulnerável demais. O padrão de desligar rápido após momentos intensos revela o mesmo ciclo. Ela se conecta, mas logo foge. Porque a intensidade assusta e a mente dela associa emoção com perigo. Ela sente prazer, mas teme vínculo. Ela vive o momento, mas foge do depois. É a dança de quem aprendeu que o amor machuca e que o apego é uma armadilha. Mas o homem que observa com sabedoria entende que por trás da frieza há uma alma cansada e que nem sempre vale tentar salvar às vezes. É preciso apenas observar e seguir firme. Se você entendeu o que esse vídeo quis dizer, escreva nos comentários com fé: eu não me deixarei endurecer pelo medo do passado. Escreva também: eu mantenho meu coração firme, mas não fechado. Essas afirmações são um lembrete de que o equilíbrio está em sentir sem se perder, em amar sem se submeter, e em ter compaixão sem carregar o peso que não é seu.
A verdadeira força não está em se desconectar, mas em permanecer inteiro mesmo depois de ter sido ferido. Fuga da vulnerabilidade. Existe um tipo de mulher que parece estar sempre disponível para o toque, mas nunca para a verdade. Ela se aproxima com o corpo, mas mantém o coração trancado a 7 chaves. Você sente a presença dela, sente o desejo, o calor, mas há algo que não se entrega, uma barreira invisível, fria, silenciosa. Essa é a mulher que teme a vulnerabilidade, que aprendeu, talvez cedo demais, que se permitir sentir é o mesmo que se permitir ser ferida. Então, ela constrói um personagem sensual, livre, destemida. Mas, por dentro, há uma ferida que ela nunca quis olhar. Ela evita o afeto porque associa amor à dor. E, no fundo, não é que ela não queira se conectar, é que ela não acredita mais que possa. O toque se torna o substituto da intimidade. O prazer físico vira anestesia emocional. E você percebe isso nas pequenas coisas. Ela muda de assunto quando a conversa se aprofunda, e de forma nervosa quando elogiada com sinceridade, ou simplesmente se cala quando o momento pede reciprocidade. Essa fuga não é desinteresse, é medo. Medo de precisar, medo de sentir, medo de se despir emocionalmente diante de alguém que pode ir embora. Muitos homens confundem esse tipo de mulher com frieza. Mas não é frieza, é defesa. Ela se protege porque já foi dilacerada pelo desapego de alguém que prometeu intensidade e entregou a ausência. A resistência dela nasce da experiência. Ela carrega lembranças que o corpo guarda mesmo quando a mente tenta apagar. E é por isso que, quando você tenta se aproximar, ela se retrai. Quando você tenta ser leve, ela suspeita. Quando você tenta ser profundo, ela se protege. Porque para ela, o amor virou território de risco. A linguagem corporal entrega o que a boca não diz. O olhar que foge quando o assunto toca o íntimo. O sorriso rápido que mascara desconforto. O toque breve, quase técnico, que tenta fingir naturalidade. O corpo dela fala em códigos e o código é claro: não me deixe vulnerável. Ela quer estar no controle, quer parecer forte, quer mostrar que nada abala. Mas o verdadeiro estoicismo não está em evitar sentir, está em sentir sem se deixar dominar. E essa lição, poucos homens e mulheres estão prontos para aprender. Há uma grande confusão que destrói muitas relações: confundir prazer com conexão. Ela entrega o corpo acreditando que isso cria laço, mas o laço real nasce da entrega emocional. O prazer acaba, o toque esfria, o desejo passa, mas a conexão essa é rara e ela a teme, porque sabe que, quando se conecta de verdade, o outro tem poder. E para alguém que já foi quebrada, o poder do outro é um perigo. Então ela prefere o raso, o rápido, o que não exige alma. Se você entendeu isso, comente agora: eu não busco o corpo, busco a verdade. Comente: eu entendo que a vulnerabilidade é força. Comente: eu prefiro uma conexão real a um prazer vazio. Essas afirmações fortalecem o propósito de quem já enxergou que muitos ainda ignoram, que por trás da mulher que foge da vulnerabilidade há uma alma tentando se curar em silêncio. Excesso de confiança sexual. Há mulheres cuja presença carrega uma energia magnética quase calculada. O olhar não é inocente, é ensaiado. O corpo fala antes mesmo das palavras, como se cada gesto tivesse sido treinado para atrair, testar e dominar. Essa confiança sexual, muitas vezes, não nasce do amor próprio, mas da repetição de experiências que ensinaram o poder que a sedução pode exercer sobre os homens. E quanto mais ela percebe o efeito que causa, mais ela refina essa arte. Existe uma diferença sutil, mas profunda, entre a sensualidade natural e a sensualidade estratégica. A natural vem da autenticidade, do simples fato de se sentir bem na própria pele. Já a estratégica é moldada para provocar reações específicas. É quando o encanto vira ferramenta e o desejo vira jogo. O homem que não enxerga isso se torna apenas mais um participante de um roteiro já escrito por ela, onde a intenção não é conexão, mas controle. O olhar dela não busca reciprocidade, busca domínio. A postura confiante não é apenas autoconfiança, é tática. E o homem desatento interpreta essa energia como um interesse genuíno, quando na verdade está diante de uma performance. Essa é a diferença entre ser admirado e ser usado. Quando a experiência sexual se torna um instrumento de poder, ela passa a servir ao ego, não ao afeto.
A validação masculina se transforma, então, em um vício silencioso. Ela não quer um homem, quer o reflexo de si mesma no desejo dele. É um ciclo de conquista e descarte, onde o que alimenta não é o amor, mas a confirmação do próprio valor através do impacto que causa. Essa é a armadilha que muitos caem a acreditar que a intensidade do momento é sinal de algo verdadeiro, quando é apenas uma estratégia emocionalmente vazia. Homens sábios aprendem a perceber a diferença entre energia feminina autêntica e manipulação sexual disfarçada de empoderamento. Eles não se deixam prender pelo brilho da aparência, mas observam a intenção por trás do olhar. E é aqui que entra o autodomínio quando você controla seus instintos. Você enxerga o que a maioria não vê. Se você entende o que estou dizendo, comente abaixo "Eu enxergo além do desejo". Escreva também "Eu não caio em jogos de sedução". E para os homens que estão aprendendo a ler os sinais ocultos da psicologia feminina, comente "Autodomínio é poder". Inconstância afetiva. Ela se aproxima com intensidade, faz você acreditar que algo verdadeiro está nascendo, e de repente, esfria. Some, fica distante, muda o tom, muda o olhar. Esse ciclo de apego e afastamento não é acidental, é uma defesa, um mecanismo silencioso que muitas pessoas carregam quando o coração já foi ferido demais. O problema é que quem se envolve com alguém assim sente o impacto de forma profunda, porque tudo parece real até o momento em que deixa de ser. Há um padrão invisível nisso, o interesse inicial vem carregado de desejo e curiosidade, mas assim que o envolvimento físico acontece, o encanto se quebra. Ela perde o interesse porque o mistério se foi, e o que resta é a realidade. E a realidade exige algo que muitos evitam: presença emocional, reciprocidade, entrega. É aqui que começa o afastamento repentino. Não por maldade, mas por incapacidade de lidar com a vulnerabilidade que surge após o prazer. A verdade é que muitas mulheres confundem intensidade com amor. Elas buscam a adrenalina da conquista, o arrepio do início, o fogo do novo. Mas quando a intensidade se estabiliza, quando o relacionamento pede calma, constância e verdade, elas sentem tédio. A mente delas se acostumou a viver de pico. Se qualquer estabilidade parece um vazio, é nesse vazio que nasce a busca por um novo estímulo, um novo corpo, um novo olhar. Mas o que elas não percebem é que esse ciclo tem um preço: a anestesia sentimental. Quanto mais se repete o padrão, menos conseguem sentir. A emoção vira performance, o carinho vira estratégia, e o afeto se torna um jogo. O prazer substitui o vínculo, e o apego vira distração. Elas não amam mais, apenas tentam se preencher com o que nunca dura. E é aqui que entra a reflexão que quero deixar para você. Você já viveu isso? Já sentiu alguém te envolver com intensidade e depois te largar como se nada tivesse acontecido? Já percebeu essa oscilação emocional que te deixa confuso e vazio? Comenta aqui abaixo: "Eu já vivi essa inconstância e hoje entendo o que ela significa". Ou escreva: "Eu escolho constância emocional e verdade nos meus relacionamentos". Quero ver quem aqui realmente enxerga o valor da estabilidade, da calma e da presença. Porque no fim, a verdadeira força não está na intensidade que começa, mas na constância que permanece. Dificuldade em respeitar limites. Há mulheres que confundem o conceito de liberdade com a ausência total de responsabilidade emocional. Elas acreditam que testar a paciência de um homem é uma forma de medir o quanto ele realmente aguenta estar com elas. E é nesse jogo silencioso, entre provocação e manipulação, que muitos homens acabam perdendo a própria paz, tentando provar algo que nunca precisaria ser provado. É como se cada limite fosse um desafio, e não um sinal de respeito mútuo. Eu já vi isso muitas vezes, aquele ciclo em que ela te provoca, cruza a linha, e depois se justifica dizendo que é o jeito dela, que não faz por mal. Mas a verdade é que essa atitude revela um padrão mais profundo, uma busca constante por sentir controle. Quando ela ultrapassa teus limites, o que ela quer, muitas vezes, é ver se ainda tem poder sobre tua reação, se ainda pode tirar do eixo. É um teste emocional disfarçado de espontaneidade. A manipulação sutil entra exatamente nesse ponto. Ela não te ataca diretamente, mas te coloca em posições desconfortáveis. Pode ser uma provocação em público, um flerte ambíguo, ou até o uso do silêncio como punição. Tudo para observar até onde vai tua estabilidade. E se você reage, ela sente que venceu. Se você não reage, ela tenta de novo até encontrar uma brecha.
É um jogo psicológico que só termina quando o homem aprende a se manter sereno e a impor limites claros, sem culpa. Muitos confundem essa postura com autoconfiança feminina, mas há uma diferença entre ser livre e ser emocionalmente responsável. A mulher emocionalmente madura entende o peso das suas ações, sabe que significa respeitar o espaço emocional de alguém. Já a mulher que não desenvolveu essa consciência acha que pode agir sem consequência. E é aí que nasce a frieza mascarada de independência, a mesma que destrói conexões verdadeiras. Tudo isso, no fundo, tem raízes no passado. Traumas, rejeições, abandono, experiências que criaram nela a ideia de que sentia perigoso e que, portanto, dominar o outro é a melhor defesa. Ela se torna imune à culpa, anestesiada à empatia, acreditando que se mostrar vulnerável é o mesmo que perder. Mas quando um homem se posiciona com firmeza, com calma, sem precisar provar nada, essa ilusão começa a ruir. Comente aí, você já teve que impor limites a uma mulher que testava sua paciência? Já percebeu quando alguém confundia liberdade com falta de respeito? Escreva nos comentários: respeito é o verdadeiro sinal de maturidade. Ou, se você já viveu algo assim, diga: hoje aprendi a não negociar meus limites. Quero ver quem realmente entendeu o poder de manter a paz mesmo quando o caos tenta te provocar. Comportamento contraditório. Ela diz que quer algo sério, mas tudo nela grita o contrário. Fala sobre amor, compromisso e verdade, mas suas ações revelam indecisão, fuga e medo. Um dia parece entregue, no outro distante. Um dia te olha com ternura, no outro age como se você fosse apenas mais um. Essa contradição não é acaso e defesa. É a mente dela tentando proteger um coração que já sangrou demais. Há um padrão silencioso nisso. A mulher que vive entre o quero e o não posso está presa em um conflito interno que nem sempre entende. Ela busca segurança, mas teme perder liberdade. Deseja conexão, mas teme controle. É uma guerra invisível entre o instinto e a razão. E o homem que observa de fora, se não estiver emocionalmente centrado, será arrastado por essa montanha-russa emocional sem perceber. Esse tipo de comportamento revela o quanto a ferida emocional ainda está aberta. Ela veste máscaras conforme o ambiente, adapta a personalidade para caber em diferentes contextos e acredita que isso é liberdade. Mas, na verdade, é autoproteção. É o medo de se mostrar vulnerável e ser rejeitada de novo. Por isso, cada gesto de afeto é acompanhado de uma barreira invisível. O homem imaturo reage, cobra, confronta, exige coerência. Já o homem sábio observa, entende e decide com serenidade. Ele não tenta consertar, nem mudar. Ele interpreta o que vê e se posiciona conforme seus princípios. Porque o verdadeiro domínio emocional está em não reagir ao caos, mas permanecer firme dentro dele. Quando ela alterna entre carinho e frieza, entre presença e distanciamento, o sábio não se perde tentando decifrar, ele apenas lê o comportamento como ele é sinal de defesa, não de amor. Ele entende que a contradição dela não é sobre ele, é sobre o passado que ela ainda não superou. Deixe nos comentários: você já viveu uma relação onde as atitudes dela contradiziam tudo o que dizia sentir? Escreva: eu aprendi a observar, não a reagir. Essa é a afirmação de quem entendeu que o controle emocional é o verdadeiro poder. Quando você percebe que uma mulher usa o sexo como moeda de influência, está diante de algo muito mais profundo do que atração física. Esse tipo de comportamento revela uma dinâmica de poder sutil, mas extremamente eficaz. Ela entende que o desejo masculino é uma ferramenta poderosa, conscientemente ou não, sabe como utilizá-lo para obter o que quer. O impacto disso vai além do ato em si, é sobre o domínio emocional, sobre o quanto ela consegue mexer com seus sentimentos e decisões. Muitas vezes, o prazer que ela demonstra não é apenas pelo contato físico, mas pela sensação de controle. Cada gesto, cada olhar, cada mudança de tom de voz funciona como um instrumento de comando. E é exatamente aí que a maioria dos homens perde a estabilidade e confundem a sedução com carinho genuíno, cedendo sem perceber ao poder que está sendo exercido sobre eles. O primeiro passo para lidar com essa energia é reconhecê-la. Observe padrões. Perceba quando o afeto ou a intimidade é oferecido de forma estratégica e não espontânea. Esse tipo de mulher gosta de testar limites, de perceber até onde consegue influenciar, e homens desavisados acabam reagindo emocionalmente,
sem perceber que estão entrando em um jogo que não tem controle. Manter a postura estoica é essencial. Não se trata de resistir ao prazer ou ignorar a atração, mas de não permitir que a situação dite suas emoções. Um homem que entende essa dinâmica observa sem se deixar levar, sente sem se prender, participa sem se submeter. A chave é consciência, o controle do próprio estado emocional é a única forma de não ser manipulado. Se você já passou por situações assim, provavelmente percebeu o efeito sutil do olhar ou do tom de voz. Aquela mudança imperceptível que faz o coração acelerar ou sua mente se confundir. Reconhecer isso é libertador, porque dá poder sobre sua própria resposta emocional. É a diferença entre reagir impulsivamente e agir com estratégia e autocontrole. Agora quero que você pense: você já sentiu que uma mulher estava tentando controlar sua mente mais do que seu corpo? Que você cedeu a certas manipulações sem perceber? Compartilhe sua experiência nos comentários. Afirme com coragem: eu percebi o jogo e agora mantenho meu controle emocional. Quero ver quantos aqui já passaram por isso e conseguiram se manter firmes diante dessa energia. Compreender a energia de controle e poder não é sobre julgar, mas sobre reconhecer padrões e manter sua força interior. Cada homem que consegue se manter estoico diante desse tipo de influência não apenas preserva sua autonomia, mas também eleva seu próprio valor. Fale nos comentários: eu me mantenho firme, consciente no controle, e veja quantos outros homens compartilham da mesma postura. O verdadeiro estoico não se deixa levar por julgamentos impulsivos. Ele observa cada atitude, cada palavra, e compreende o que está por trás do comportamento. Não se trata de condenar ou rotular, mas de perceber padrões, sutilezas e intenções. Quando um homem mantém essa postura, ele se coloca acima do jogo emocional que muitas vezes nos envolve e passa a enxergar com clareza aquilo que muitos ignoram. O passado de uma mulher não define o seu valor, mas ele pode revelar padrões que se repetem. Um homem atento percebe sinais, sutis comportamentos, atitudes e escolhas que se mantêm ao longo do tempo. Reconhecer isso não é ser preconceituoso, é ter discernimento, é entender a natureza de cada pessoa sem se perder em expectativas irreais. A sabedoria não está em julgar, mas em perceber. Manter a energia centrada diante de qualquer situação é o verdadeiro poder. A sedução pode ser envolvente, mas um homem que não se perde em emoções momentâneas demonstra força interior. Ele não reage por impulso, não se deixa manipular pelo charme ou pelo jogo emocional. Cada gesto, cada decisão é pautada pelo autodomínio, pela consciência de quem é e do que deseja. O equilíbrio entre discernimento, empatia e autodomínio é o que diferencia um homem comum de um homem verdadeiramente estoico. Ele entende que se envolver emocionalmente não significa perder sua força, mas sim reconhecer quando algo vale a pena ou quando é apenas um teste para sua estabilidade. A verdadeira liberdade está em não ser escravo das circunstâncias, mas sim observador e consciente de cada passo que dá. Agora quero saber de você: você já conseguiu perceber sinais sutis sem se deixar envolver emocionalmente? Já conseguiu manter sua energia centrada mesmo diante de jogos de sedução? Escreva nos comentários como você lida com essas situações e compartilhe sua experiência. Afirme sua postura e inspire outros a entenderem que o verdadeiro poder está no autodomínio, na observação e na clareza. Você já percebeu como o passado emocional de uma mulher influencia diretamente a forma como ela se relaciona hoje? Cada experiência vivida, cada relacionamento passado, deixa marcas que moldam sua maneira de sentir, de se conectar e de reagir. Uma mulher com um histórico emocional intenso muitas vezes desenvolve mecanismos de defesa, tornando-se resistente à vulnerabilidade. Ela pode parecer distante, confusa ou até contraditória, mas tudo isso é apenas reflexo do que já passou. É exatamente aqui que o homem sábio se destaca. Ele observa, sem julgar, e percebe os sinais sutis que revelam quando uma mulher está emocionalmente saturada. Um olhar distante, respostas curtas, a alternância entre proximidade e afastamento são indícios claros de padrões repetidos. Reconhecer isso é diferente de criticar ou rejeitar. É compreender que o presente dela é moldado por experiências passadas e não necessariamente uma escolha consciente de prejudicar ou confundir alguém. A energia feminina autêntica é leve, natural, fluida. Ela se conecta de maneira genuína, sem artifícios.
Já a energia programada, desenvolvida por repetição de experiências ou manipulações emocionais, tem outra assinatura, é intensa, estratégica e muitas vezes busca controlar ou testar o homem que está à frente dela. Saber diferenciar essas energias é um passo fundamental para manter o equilíbrio emocional e a clareza na relação. Manter a postura estoica diante de uma mulher experiente exige autodomínio. É necessário compreender que a sedução ou o comportamento manipulativo dela não deve alterar a sua serenidade interior. Um homem centrado observa sem reagir de forma impulsiva. Ele sabe que cada provocação, cada teste emocional é apenas um reflexo da história dela, não uma ameaça ao seu valor. Se você quer ter uma relação saudável e manter sua energia intacta, precisa aprender a reconhecer esses padrões sem se deixar levar por eles. Isso significa responder com calma, estabelecer limites claros e não cair no jogo emocional que muitas vezes é inconsciente. É nessa prática de controle interno que a verdadeira força estoica se revela, não no confronto direto, mas na estabilidade, na observação e na paciência. E agora, quero ouvir de você. Você já passou por situações em que percebeu sinais de energia emocional saturada? Já conseguiu manter sua postura sem se deixar afetar? Compartilhe sua experiência nos comentários e afirme: eu mantenho minha serenidade. Eu observo antes de reagir. Eu sou o homem que domina suas próprias emoções.